Olá, gente, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam bem e com disposição para que a gente assista essa aula, que ela é muito legal, um assunto bem interessante, que são os genes e o comportamento humano. Transtornos psiquiátricos e distúrbios neurológicos têm sim o seu componente genético. A hereditariedade é aquele fenômeno em que basicamente vai ser a perpetuação, né, das características dos genes, né, que outrora eram dos nossos antepassados, um dia foram dos nossos avós e hoje dos nossos pais, e hoje, né, são nossos, no caso. Francis Galton, né, no ano de 1883, que ele percebeu, né, ao longo de suas pesquisas, basicamente que gêmeos monozigóticos em relação a gêmeos dizigóticos têm características, têm traços neurológicos muito similares, tem uma similaridade muito maior entre si do que gêmeos dizigóticos. Lembrando que gêmeos monozigóticos são aqueles gêmeos, né, que são também chamados de idênticos. Mais tarde, né, um século depois, mais ou menos, né, o Thomas Bouchard, né, ele fez um experimento, né, ele acompanhou, no caso, o desenrolar dessa história, que ficaria conhecida como gêmeos de Minnesota. Né, foram gêmeos, no caso, né, nesse estado dos Estados Unidos, em que por algum motivo, né, infeliz, eles foram separados na maternidade ainda, né, sendo eles gêmeos monozigóticos, gêmeos idênticos, né, foram criados assim, portanto, em famílias e contextos totalmente diferentes, mas isso não fez com que os anos, né, o filtro dos anos passados, né, impedisse que eles desenvolvessem características neurológicas e comportamentais muito similares. Gênios, então, no caso, são aqueles componentes que todas as células do nosso corpo têm, né? Eles são compostos, né? Eles têm como a sua alma, né? Sua matriz, o DNA. Eles são perpassados de geração para geração. Tem essa capacidade de se replicar, né? O DNA ele tem essa capacidade de replicar. Nisso daí a gente tem, né, o DNA. O que é o DNA? Né? Conceitualmente, o DNA ele é um esqueleto de desoxirribose fosfato. Pronto, ele é um componente, né, do nosso corpo, das nossas células, que é composto por essas duas fitas, né, feitas de desoxirribose fosfato e que são pareadas. Contudo, elas são entrelaçadas por conta de que elas são ligadas pelo que a gente chama de bases nitrogenadas, né? Lembra lá da genética, no caso, né, que a gente tem a adenina que se liga à timina e a guanina que se liga à citosina. Então aí a gente tem o DNA. Nisso daí, como a gente viu, esse DNA ele vai se replicar, no caso, né? Ele vai ser responsável também pelas nossas características, sendo elas muitas, né? Inclusive o nosso comportamento. Mas tudo isso tem que passar, né, por um processo, né, que a gente chama de tradução. E a tradução justamente vai ser aquele processo em que esse DNA, essa informação, ela vai se transformar numa proteína, e essa proteína ela vai expressar uma característica. Isso daí a gente tem o papel do RNA mensageiro, que vai ser justamente esse que vai levar essa informação para ser codificada em uma proteína. Tudo isso é possível se o gene ele for típico, ou seja, aquele gene que é composto por uma região codificante, que a gente vai dar o nome de exons, e uma região não codificante, que a gente chama de introns. Nisso daí, para ajudar em todo esse processo, no caso, a gente vai ter o que a gente chama de RNAs funcionais. E é interessante a gente logo ter em mente que os RNAs funcionais eles não codificam proteínas. A gente pode citar alguns, como o rRNA e o tRNA, que vão ser justamente aqueles, né, esses RNAs funcionais que vão estar auxiliando o RNA mensageiro nessa leitura e nesse transporte dessa informação. Além disso, nós temos o snRNA, né, que ele vem de uma sigla em inglês, né, que é Small Nuclear RNA, que ele é derivado basicamente, né, de nucleolos. Esse snRNA ele vai ajudar justamente nesse processo de corte, né, em que eu vou validar esse exon e vou descartar esse intron.
Além disso, por último, mas não menos importante, eu tenho o microRNA, que vai ser justamente esse RNA funcional que vai ajudar nessa acurácia desse processo de tradução. E a gente tem ainda esse conceito que a gente chama de promotores e estimuladores, que são regiões do nosso DNA que vão permitir, junto com o microRNA, essa acurácia nessa leitura e nesse transporte de informações que vão ser codificadas em uma proteína. Portanto, tem uma relação muito importante com as proteínas de ligação e todas elas juntas, proteínas de ligação, mais promotores e estimuladores, mais microRNA, vai dar no que a gente chama de expressão gênica. A gente sabe que o nosso encéfalo tem justamente essa maior quantidade de genes no corpo, por justamente ter um maior acúmulo de células do nosso corpo, E portanto, os genes que estão nessas células no encéfalo, eles vão expressar diferentes grupos de genes, além do fato de que essa expressão seletiva deles, no que eles expressam ou não expressam, ela é controlada por promotores e estimuladores. E a combinação de genes mais proteínas de ligação vai dar nesse resultado bem aqui, vários tipos neuronais. Além do fato de que a gente tem o papel da experiência, que é muito importante. Fazendo uma revisão lá com os nossos gêmeos, ele mostra, ele mostra justamente essa similaridade, essa frequência de gêmeos monozigóticos e dizigóticos. Ele mostra aqui a concordância, entre eles é muito maior em relação aos gêmeos dizigóticos, dos gêmeos monozigóticos para os gêmeos dizigóticos. Os genes de uma célula, eles vão estar num local, que a gente chama de cromossomo. Como vocês bem sabem, o cromossomo é aquele componente dentro das nossas células que vão estar os nossos genes. E onde o gene especificamente está, a gente chama de locus. O locus está no cromossomo, e os cromossomos, no caso, é onde eu quero achar eles, onde é que estão esses genes, eu vou procurar onde? No locus do cromossomo. Isso daí ainda a gente tem esse conceito de diploidia, que vai ser justamente essa qualidade, que esses cromossomos têm de se agrupar em pares. Assim, nós temos 23 pares de cromossomos, totalizando assim 46 cromossomos. A gente ainda tem as mitocôndrias, o papel das mitocôndrias, que a gente sabe muito bem que as mitocôndrias elas são de origem materna. E nas crianças, principalmente, elas vão ser muito importantes para o desenvolvimento neurológico e psicomotor. A gente tem que várias doenças neuromusculares, no caso, elas têm essa gênese justamente nas mitocôndrias. O genótipo é o conteúdo genético, é como se fosse o nosso livro, onde tem todas as nossas informações e tudo aquilo que nós somos. O fenótipo, ele vai ser a aparência, como esse livro ele aparenta ser a capa, se ele está rasgado aqui, se ele está empoeirado, vai ser essa aparência no caso. Então o fenótipo junto com o genótipo é o que nós somos. Genes e história tem tudo a ver. E que, principalmente a partir da metade do século XX, a gente começou, assim, mais para a década de 80, a gente foi fazer o sequenciamento dos genes humanos. E a partir disso a gente foi fazer essa comparação entre os genomas, não somente humanos, mas também com espécies que são evolutivamente mais próximos a nós, tal como os macacos, mamíferos como os roedores. E a partir disso daí a gente tem o conceito de genes ortólogos, que são genes que eles vão compartilhar muitas similaridades com os genes humanos. Experiências em animais tais como chimpanzés ou até mesmo, mas principalmente roedores, se alguma terapêutica ou alguma coisa que foi feita neles manifestou X característica, provavelmente essa X característica vai ser apresentada ao ser humano. Na evolução, no caso, a gente viu que o ser humano, e os animais, principalmente os mamíferos, eles têm genomas multicelulares, ou seja,
estão presentes em muitas células, além do fato de que os genes do encéfalo, ao longo da história, como eu disse, né, alguns slides atrás, foram conservados ao longo da evolução, né? Então, a partir disso, a gente pode inferir que comportamentos, né, de nossos familiares mais antigos, né, avós, bisavós, né, tataravós, com certeza, né, eram parecidos ou pelo menos similares aos nossos, né? E além disso, a gente sabe que os receptores transmembrana, no caso, eles vão estar muito envoltos, né, na expressão desses genes, além de a gente saber que tudo isso, né, todos esses genes que estão envoltos no nosso encéfalo, eles vão codificar 1000 ou mais, né, características, no caso, né? Essas combinações, elas são múltiplas. A gente sabe que ao longo da história foram feitas várias análises genéticas clássicas, ou seja, o pesquisador pegava um comportamento em questão e acabava por tentar, né, ver em qual parte do gene, em qual parte do locus ele estaria envolvido. Né? Hoje a gente faz o que a gente chama de genética reversa, que é justamente pegar o genótipo da pessoa, do indivíduo ou do animal, no caso, e inferir qual é o fenótipo dele, qual é o comportamento, né? O possível comportamento dele. Em 1970, né, um pesquisador, o Seymour Benzer, né, ele foi muito importante, né, no que tange a essa evolução dentro da pesquisa dos genes e do comportamento humano. Porque ele acabou por fazer o que a gente chama de mutagênese ao acaso, ou seja, ele pegava esse gene bem aqui, combinava com outro e para ver no que dava, nos comportamentos inatos da mosca-fruta. Dentro dessas pesquisas com a mosca-fruta, né, ele foi observando, né, que o comportamento delas foi muito relacionado ao sono e à locomoção, que ele começou a desenhar o que a gente, né, chama hoje de relógio biológico intrínseco, que vai ser muito importante nos seres humanos. Ele descobriu, né, ele nomeou o chamado gene PER. Ele começou a observar esse comportamento das moscas, né, principalmente a sua atividade, né, e ele foi denominando aquilo, no caso. Então ele chama isso de moscas PER, né, ou seja, aquelas moscas que tem, né, o seu comportamento, o seu ciclo biológico, né, o seu ciclo de sono de uma forma normal. Moscas arrítmicas, no caso, ele vai chamar de perarrítmicas, ou seja, aquelas que não têm um ciclo de sono, né, de descanso muito definido, ou muito mal definido, né? A partir da análise do locus, ele viu que há o que a gente chama de alelos dias, né? Ou seja, vão ter genes, vão ter locus que vão ser muito importantes na regulação, né, do nosso ciclo. Se tem o gene PER, a gente vai ter a proteína PER, ou seja, ele começou a se perguntar como é que vai estar o PER ao longo do dia. O que ele vai determinar? Será mesmo que esse gene ele é tão importante, ou somente ele é muito importante para o nosso comportamento, para a nossa atividade, né, para a nossa vigília? Um pesquisador vendo isso, né, acompanhando todos esses estudos, né, o Joseph Takahashi, ele acaba por tentar expandir isso a partir da pesquisa em camundongos. E a partir disso, né, também da mutagênese ao acaso, né, que foi a metodologia de pesquisa, ele descobriu o gene clock. Mas o gene clock ele tinha um diferencial. Ele era suscetível a estímulos sensoriais. O gene clock ele acaba por ser um codificador, né? Ele codifica um regulador transcricional. O clock e o PER ele compartilham o mesmo domínio, que é o PAS. Se o clock ele é um ativador transcricional, ele vai ativar ou desativar o PER, e por conta disso daí eu vou ter uma atividade locomotora, eu vou ter essa minha atividade, né? Eu vou ter essa locomoção. A gente está vendo aqui basicamente o nosso ciclo do nosso dia.
luz, crepúsculo, escuro e amanhecer. No crepúsculo, bem aqui a gente vê que o pé ele está começando a se acumular, né? Ele está vindo aqui, ele está se acumulando bem aqui, ó, como vocês podem ver, né? E ele vai se acumulando ao longo da noite, né? Como vocês podem ver bem aqui, mais o gene clock, né? Como eu disse, que é influenciado pela luz, por estímulos sonoros sensitivos, ele vai começar a ser ativado aqui, ó, pela luz, bem aqui ao amanhecer. É por isso que é muito importante a gente manter esse ciclo do nosso sono de uma forma tranquila, né? De uma forma saudável no caso. E a partir disso daí, o gene clock ele vai quebrando, né? Ele vai impedindo com que o pé ele vai se acumulando. E à medida que o dia ele vai avançando, mais uma vez o pé ele vai tomando conta. Nós vamos ter pessoas que vão ter ciclos diários curtos, ou seja, de 20 horas, mas que para elas vão se adaptar bem, né? Porque elas têm esse componente genético a favor ou contra elas, né? A depender do ponto de vista abordado. Ou seja, vão ter pessoas que têm um fenótipo matutino e outro noturno, né? E tudo isso pode ser relacionado às mutações do gene PER. Foi feita, né, há anos atrás por essa pesquisadora bem aqui, a Maria Sokolowski, né, uma pesquisa com as larvas Drosophila, né, que tem como personalidade, né, ou característica, ou elas são lentas ou elas são rápidas. E a partir disso daí, no caso, ela foi fazendo pesquisas, enfim, ela descobriu o locus for. O locus for é um local, né, locus, onde vou ter vários genes, né, que são chamados de genes for, ou genes, né, que recebem esse nome por conta de forrageador. Ou seja, são aqueles genes em que eles vão copiar as características de outros genes, de outras características. E a partir disso daí, no caso, ela foi vendo que se eu tenho uma larva lenta em um grupo de rápida, ou uma rápida num grupo de lenta, as lentas vão se tornar rápidas e as rápidas vão se tornar lentas por conta de mutagêneses, né? A partir de mecanismo de proteínas quinases, eu vou ter essa mudança, nessa variabilidade e nessas características dela. Então, os genes, né, dos receptores vão estar muito envoltos nas interações sociais, né? Principalmente, né, como a gente viu, né, um dos neuroreceptores mais importantes é o NRP1, que vai ser muito que é o neuroreceptor da ocitocina e da vasopressina, né, que são neurotransmissores que vão estar envoltos na questão da afetividade, da ligação, né, entre seres, no caso, né, e tudo isso foi feito a partir, né, de pesquisas com o Nematelminto Cyanohabditis elegans. Todas as doenças elas vão sugerir uma mudança genética, né? O que mais nós sabemos hoje do autismo, né, que é uma condição, no caso, que cada vez mais a gente vê ser diagnosticada, é justamente essa mutação nesse gene UBE3A, que ele vai ser responsável pela plasticidade geral do cérebro. Nesse sentido, é bom a gente ter uma visão geral, ou seja, genes afetam muitos comportamentos humanos, aspectos do comportamento humano, traços de personalidades em gêmeos, né, como a gente viu, são mais similares nos gêmeos monozigóticos, e as características do comportamento humano são multigênicas em sua origem, ou seja, não apenas um gene que vai determinar. Ainda eu tenho fatores ambientais, fatores culturais, e então basicamente isso, gente. Eu quero agradecer a todos vocês. Então, se tiverem alguma dúvida, alguma observação, vocês podem me encontrar no Instagram, né, @iancássio, _, que vocês vão me encontrar lá, tá bom? Grande abraço, um grande beijo, e é isso. Falou!